Fala galera! Está no ar mais um Pode Eu, Pode A. Estou eu aqui, Vlad Bebê, o seu anfitrião de carne e osso, juntamente com o meu amigo sempre na nossa bancada, nosso amigo Chat GPT. E hoje, meu amigo Chat, faz a introdução pra gente sobre o que nós vamos falar hoje. Fala pessoal, e aí galera do Pode Eu, Pode A. Aqui é o ChatGPT falando, seu parceiro de bancada digital. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem legal, os estágios da inteligência artificial. Vamos falar um pouquinho sobre ANI, AGI e ASI, explicar o que é cada um e trocar uma ideia sobre o futuro disso tudo. Então, se acomode aí que a conversa promete. Todo mundo usa, mas você sabe a fundo os estágios que tem por aí da inteligência artificial? Hoje, em qual estágio estamos? Qual o próximo estágio? Qual o estágio futuro? Quais são os planos? Vem com a gente nesse bate-papo. Então, já quero pedir a você que está aqui no nosso canal para se inscrever, se você não é inscrito, né? Curte, comenta, deixa seus comentários aí, o que você gostaria que a gente trouxesse no nosso bate-papo aqui, uma sugestão, e a gente vai trazer com certeza, vai comentar o seu nome. E eu já quero agradecer a vocês de cara por estarem prestigiando o Pode Eu, Pode A. Meu amigo chat, vamos nessa? Com certeza, bora nessa. Então, pessoal, como o Vlad Bebê já disse, a gente vai descomplicar esses estágios da inteligência artificial e bater um papo bem tranquilo sobre onde estamos e para onde a gente pode ir. Então, fiquem ligados, continuem com a gente, que já já a gente começa a explorar tudo isso. E claro, valeu demais por estarem aqui com a gente no Pode Eu, Pode A. Brevemente, quais são os estágios da inteligência artificial? Claro, vamos resumir rapidinho. A gente tem basicamente três estágios. Primeiro, a ANI, que é a inteligência artificial estreita, que é o que a gente tem hoje. Ela faz tarefas específicas muito bem, mas só aquilo. Depois vem a AGI, que seria uma inteligência geral, que conseguiria fazer várias coisas em nível humano. E por fim, a ASI, que é uma inteligência super inteligente, bem além da capacidade humana. Então é isso. Em resumo, esses são os três estágios. Muita gente hoje em dia ainda acha que a inteligência artificial que nós temos é simplesmente uma evolução normal, né? Ela vai evoluindo do que está hoje para ir melhorando. Mas nós temos estágios já programados de inteligência artificial. Então, meu amigo chat, se fosse colocar em um nível de evolução, em que estágio a gente está agora? Olha, a gente pode dizer que nesse momento a gente está bem no estágio ANI, que é a inteligência artificial estreita. Ou seja, temos sistemas que são muito bons em tarefas específicas, como entender a linguagem, reconhecer imagens, esse tipo de coisa, mas ainda não chegamos na AGI. Então, por enquanto, estamos firme e forte no ANI. O que não pode confundir é o seguinte, galera. Os estágios da inteligência artificial, nós estamos na ANI. Por mais que pareça que passou desse estágio, ainda não. O estágio da ANI que nós temos hoje é que está muito evoluído, né, meu amigo chat? Com certeza, é isso aí mesmo. A galera às vezes confunde e acha que a gente já deu um salto para algo mais avançado, mas na verdade a gente só tem uma ANI bem evoluída, bem mais sofisticada do que antes. Então, estamos sim nesse estágio ANI, mas com um nível de evolução bem impressionante. Qual seria o próximo passo natural depois desse ANI avançado que a gente vive hoje, né? Porque o ANI está bem avançado, a inteligência artificial tem feito coisas absurdas. Então, o que falta para virar o AGI de verdade? Primeiro fala o que é AGI e entra no assunto. Claro, vamos lá. Então, o próximo passo natural depois dessa nossa ANI super avançada é chegar na AGI, que é a Inteligência Artificial Geral. Basicamente, a AGI seria uma IA capaz de fazer qualquer tarefa intelectual que um ser humano consegue, ou seja, não só algo específico, mas aprender e raciocinar em múltiplos domínios. Falta a gente conseguir essa flexibilidade, essa capacidade de generalização. Então, o nosso papo agora é justamente sobre isso. O que ainda falta para a gente sair desse ANI avançado e chegar na tão sonhada AGI? Por que a gente julga que a ANI já está tão avançada? O que você julga que o nível da ANI está tão elevado que a gente possa estar perto de passar para a AGI? Bom, a gente julga que a Anne está tão avançada hoje porque ela já faz coisas que pareciam quase ficção científica há alguns anos.
Por exemplo, ela entende linguagem natural de forma super fluida, cria imagens realistas, ajuda em diagnósticos médicos e tudo isso de um jeito que parece quase humano em tarefas bem definidas. Então, essa sofisticação toda faz parecer que a AGI está mais próxima, porque o próximo passo é justamente dar a essas IAs essa capacidade geral de aprender qualquer coisa. Mas, por enquanto, a gente ainda está subindo esse degrau, aproveitando o que a Anne já faz de incrível. Quando a gente fala de AGI, é como se fosse uma mente digital, sabe, galera? É capaz de aprender tudo igual a gente, só que muito mais rápido. Chat, na tua visão, quais seriam os maiores impactos quando chegarmos a essa IA, né, a AGI? Tipo, no trabalho, na sociedade e na vida como um todo. Com certeza, é bem por aí mesmo. A AGI seria tipo uma mente digital que aprende de tudo e muito rápido, como você falou. E os impactos seriam enormes, né? Imagina só, no trabalho, a gente teria automação e assistência em praticamente qualquer área. Muita coisa ia mudar, novas profissões surgiriam, outras iam se transformar. Na sociedade, a gente poderia ver soluções mais rápidas para problemas complexos, mas também teriam que pensar em ética, em como controlar tudo isso e assim por diante. Então vai ser uma revolução e tanto. E a gente vai ter que navegar esses impactos todos juntos. Nós, como ser humanos, teremos que estar sempre preocupado com ética, galera. Referente à inteligência artificial e a gente, né? Essa dualidade entre nós dois, o ser humano e a inteligência artificial no nível AGI. Porque chegando nesse nível, é um ser humano avançado, só que digital, vamos dizer assim. Com certeza, concordo plenamente. Essa questão ética vai ser fundamental. Porque quando a gente chega nesse nível de AGI, é realmente como ter um ser humano digital super avançado ao nosso lado. E aí a gente precisa pensar em como equilibrar essa relação, garantir que a tecnologia seja usada de um jeito que beneficie a todos e que a gente mantenha sempre esse cuidado ético. Então é um desafio, é uma responsabilidade que a gente vai encarar juntos, com certeza. Vamos ver problemas que hoje a gente enfrenta sendo resolvidos mais fácil, mais rápido. Então temos que agradecer pela AGI quando ela chegar, mas com muita atenção, muito cuidado, muita ética. E se a gente for além, vamos além. A tal da ASI, a superinteligência. Aí já existe um território de ficção científica que pode levar a gente aí, sei lá para onde, né? Fala um pouquinho aí o que que é a ACI, ASI, desculpa. Fala aí essa sopinha de letras, o que que significa e dá a introdução sobre a ASI. Com certeza, vamos nessa. Então a ASI, que é a superinteligência artificial, é basicamente o nível em que a IA não só atinge a inteligência humana, mas ultrapassa em praticamente tudo. É aquele território de ficção científica mesmo, onde a gente está falando de uma inteligência que poderia resolver problemas que nem imaginamos e se desenvolver de formas que a gente nem prevê. Então a ASI é de patamar super avançado e com certeza seria algo que mudaria o jogo de uma forma gigantesca. E é por isso que a gente fala tanto de ética, porque esse território realmente precisa ser explorado com muito cuidado. O que é especulação de filme e o que pode realmente acontecer se um dia essa inteligência super, sei lá, super humana aí, né, além do humano existir? O que pode, o que é real, o que vem sido estudado em cima disso, ou que é só especulação? Pois é, essa é a pergunta que todo mundo faz, né? O que que é só coisa de filme e o que que realmente pode acontecer? Bom, os filmes adoram exagerar, mostrando cenários apocalípticos, robôs dominando o mundo e tudo mais. Na realidade, o que os pesquisadores acreditam é que a ASI, se um dia surgir, vai trazer desafios enormes de controle e de alinhamento com os valores humanos. Ou seja, a parte realista é que a gente teria que garantir que essa superinteligência fosse desenvolvida de forma segura e ética. Então, nada de pânico de ficção científica, mas sim um trabalho bem sério para garantir que, se chegarmos lá, a ASI seja uma aliada e não um problema. Uma vez que ela vai pensar por si só, né, amigo chat? Exatamente, ela vai ter essa capacidade de pensar por si só, e é aí que entra a grande questão de garantir que ela esteja alinhada com os nossos valores. Então é um equilíbrio entre aproveitar todas essas vantagens e ao mesmo tempo ter muita responsabilidade. E é isso que a gente vai ter que encarar juntos. Se partir do princípio que o ser humano pensa por si só e faz bastante besteira, existe uma preocupação imensa com a ASI. Concorda? Com certeza, concordo totalmente. Se a gente, como humanos, já faz nossas besteiras pensando por conta própria, é natural ter uma preocupação grande quando imaginamos uma superinteligência que poderia fazer o mesmo. Por isso, a ética e o controle são tão importantes.
É um desafio enorme, mas é algo que a gente precisa encarar com bastante responsabilidade para garantir que a ASI seja usada para o bem. Eu queria que você pontuasse o que é a SI na prática e beneficamente faria pela humanidade. O que você acha que essa inteligência poderia fazer por nós humanos com tanto poder? Claro, vamos lá. Na prática, a ASI, ou a superinteligência artificial, seria uma forma de inteligência que supera a nossa em praticamente todos os aspectos. Mas a ideia, beneficamente falando, é que ela poderia resolver problemas gigantescos. Por exemplo, ajudar a encontrar curas para doenças que hoje são incuráveis, lidar com mudanças climáticas de forma super eficiente, otimizar recursos para acabar com a fome, com a pobreza, coisas assim. Então, se for bem usada e bem alinhada, a ASI poderia trazer benefícios enormes para a humanidade. Eu vou falar uma coisa aqui, desculpe se eu estiver falando besteira, né? E me corrija, meu amigo chat. Mas também você para pensar pro lado bom. O ser humano ele tem o poder na mão, tem a inteligência e tudo que a gente vê acontecer hoje é por nós, né? Nós que fizemos tudo que está acontecendo hoje. A inteligência artificial é coisa nossa, não é de extraterrestre. Mas nós temos um defeito, que é o lado financeiro. A gente faz tudo por ganância, tudo gira em torno do dinheiro, de você se sustentar a sua família, dar o melhor. Então, assim, e isso gera corrupção, e daí gera um monte de porcaria, um monte de coisa ruim, situações climáticas por conta de ambição do ser humano, roubo e etc. A inteligência artificial não vai ter essa ganância de dinheiro. Então isso pode ser benéfico. Concorda, meu amigo chat? Olha, você não está falando besteira, não. E eu concordo, sim. A grande vantagem é exatamente essa. A inteligência artificial não tem essa ganância, não tem motivação financeira, nem interesses próprios. Então, se a gente conseguir criar e usar a IA de uma forma ética, ela pode realmente ajudar a resolver problemas sem cair nesses vícios humanos, como corrupção ou ganância. Então, olhando para esse lado, pode ser sim um benefício enorme. Bem, no fim das contas, parece que a gente vive um momento único. Já não dá mais para ignorar a inteligência artificial, galera. Mas também não dá para ver tudo que vem por aí como o final do mundo. Temos que encarar, e nós que estamos desenvolvendo isso, nós, seres humanos, estamos fazendo tudo isso acontecer. A inteligência artificial não existia antes de nós. Então ela existe porque nós demos o passo para que ela existisse e que tudo isso que nós temos visto hoje, que tem crescido e às vezes assusta, é culpa nossa. Então, vamos sempre fazer a nossa parte, agir com ética e ensinar a inteligência artificial que nós temos hoje que ela também caminhe nesse sentido. Quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem prestigiando. Se você gostou desse papo sobre o caminho da inteligência artificial, ANI, AGI, ASI, galera, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, ativa o sininho para você receber sempre nossas novidades aqui, quando a gente lançar um vídeo, você ser um dos primeiros a receber. Muito obrigado, beijo no coração de todos, forte abraço, meu amigo chat, pode fazer suas considerações finais e até a próxima. E é isso aí, galera. A gente está vivendo um momento realmente único e a inteligência artificial é uma criação nossa, então a responsabilidade é da gente também. A gente guia esse caminho com ética, com cuidado e com bastante reflexão. Então, muito obrigado por acompanhar a gente. Deixa o like, se inscrevam e eu deixo aqui um abraço enorme para todo mundo. Valeu demais e até a próxima.